Olá, amigos, olá, amigas. Sejam todas bem-vindas ao nosso canal, o Evangelho no Tempo da Pandemia. Meu nome é Flávia Policarpo, para quem não me conhece, e para aqueles que já estão conosco no nosso canal, também é sempre uma alegria aqui recebê-los novamente, recebendo sempre as mensagens de carinho, como nós sempre dizemos, para aqueles que já estão comparecendo aqui conosco, já estão compartilhando os nossos estudos. Mas para aqueles que estão chegando, esse canal ele é um canal de divulgação e estudo da doutrina espírita, e nós estamos fazendo o estudo de 2 livros, As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, que são espíritos que foram psicografados, ou seja, uma pessoa encarnada, que é médium, que tem essa habilidade desenvolvida e treinada, ela psicografou, ou seja, ela escreveu o pensamento e os ensinamentos do espírito de Hamed. Então, Hamed é um espírito como nós, que está no mundo espiritual, e a comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados, ela se dá por meio dos médiums. Não é? Então, essa comunicação, ela é feita com uma pessoa, no caso, o Francisco do Espírito Santo Neto, que é o médium encarnado. E aí as ideias, o olhar, a forma de ver a vida, de compreender a vida sob o olhar da doutrina espírita, mas sempre nos trazendo um olhar prático das nossas dores da alma e dos nossos prazeres da alma. Essa é a proposta dos nossos estudos semanais. Nós já estamos aí na lição 14, 15 de cada um dos capítulos, então já estamos aí já há alguns meses conversando sobre esses 2 livros. Eu falo sempre sobre as dores da alma, e o Almir, na outra terça-feira, que é sempre terça-feira às 8 horas, ele fala dos prazeres da alma. E assim, a cada lição que nós fomos estudando e que vamos revisitando, tratam, no meu estudo, desses sentimentos e comportamentos que ainda temos nesse momento espiritual que nós estamos passando no processo evolutivo agora. Então, já falamos do medo, da rigidez. A semana que eu falei, a última vez que eu falei, há 15 dias atrás, nós falamos da ansiedade, né? Um tema tão presente na nossa vida, e mais ainda nessa situação que nós estamos hoje, caminhando para o fim da pandemia, né? Se há um ano atrás era o que nós iríamos ser, parecia que não tinha uma perspectiva, não víamos uma esperança, agora é aquela situação, complementando até o que o Almir falou na semana passada sobre a segurança e a insegurança. Nós estávamos todos ali com aquelas regras, guardados, não podíamos ter tanto contato, mas agora que nós estamos sendo colocados novamente em contato, muitos ainda estão perdidos ou querendo saber, e agora, né? Para onde nós vamos? Essa minha segurança aparente que eu tinha criado, ela também não existe. Na verdade, nós vivemos num mundo inconstante, com transformações o tempo inteiro, não é? E um dos pontos que nós vamos abordar hoje, que é a perda, a primeira conexão de ideias que veio a mim e que para muitos vem também, quando a gente trata da perda dentro da doutrina espírita, nós sempre pensamos que vai ser tratado da morte, não é? Na verdade, Hamed também fala sobre a morte. E como ele sempre traz pelo menos 2 textos de um tema, a minha surpresa foi quando eu fui ler o primeiro texto, eu falei, ele vai falar da morte, hoje o tema é só exclusivamente sobre a perda, que nós entendemos como perda. Mas não, no segundo texto ele vai falar sobre o tema, mas no primeiro ele trouxe uma abordagem muito interessante, né? Essa que é a alegria da diversidade de pensamentos e olhar de cada um de nós, que somos espíritos individuais, cada um com o olhar da vida em função das suas próprias experiências. Então, por isso que a diversidade, que a gente sempre fala aqui no canal e que a gente ouve tanto falar hoje no mundo, ela é mais do que necessária, porque nós somos naturalmente diversos. Ninguém vai ser igual a ninguém. Por mais, né, que o enfoque, como diz o primeiro texto, é sobre a amizade. E a amizade é algo extremamente transformador ou destruidor nas nossas vidas. A depender do enfoque, da compreensão que nós temos dessas perdas que nós vamos tendo ao longo da vida, tanto aqui terrena como ao longo da vida espiritual, elas nos causam profundos impactos. Não é? Então, quando ele traz essa abordagem do ponto de vista da amizade, isso implica, inclusive,
Não, ele não traz tão profundo nessa reflexão, mas ela também, sob o ponto de vista da doutrina espírita, ela nos traz essas perdas de conexões e de relacionamentos a partir do momento que nós vamos começando a ter escolhas diferentes ao longo do caminho. Então, muitas vezes, nós escolhemos um caminho que nós estávamos em sofrimento e não queremos mais seguir, mas tem amigos nossos que não compreendem, e aí eles se sentem como traídos, né? Essa sensação de que como que você me deixou, ou como que você não pensa mais como nós pensávamos? E Hamed nos coloca deixa eu achar aqui, só pegar o texto aqui. E ele nos coloca, então, diversas formas de amizade e diversos tipos de relacionamento que nós vamos tendo ao longo da vida. Principalmente o enfoque aqui, que é mais visível do ponto de vista físico, dessa nossa existência. Então, ele diz, baseado na questão 938 do Livro dos Espíritos, que as decepções e ingratidões, elas ocorrem, né? Nós temos essa sensação, aquela pessoa foi ingrata comigo, né? Me decepcionei com aquela pessoa, mas as pessoas também se decepcionam conosco e também sentem que nós somos ingratos e que nós não enxergamos, né? Mas nós também fazemos isso. E aí ele cita essa frase de Cícero, um romano, né? Que haverá alguma coisa mais doce do que queres, do que teres alguém com quem possas falar de todas as tuas coisas, como se falasse consigo mesmo. Então, Cícero, senador romano, né, ele traz essa reflexão sobre a amizade. E nada melhor do que termos aquele amigo, aquela pessoa com quem nós possamos abrir o nosso coração, com quem a gente compartilha os nossos sentimentos, com quem nós compartilhamos a nossa intimidade. Mas, às vezes, acontece que, ao longo da vida, em função dos caminhos que nós vamos seguindo, essas pessoas ou nós partimos, nós nos separamos, né? E muitas vezes nós não conseguimos entender. Mas por quê? Porque cada um escolhe um caminho. Em algum momento a gente acaba se separando de alguns espíritos, sim, de outros não, não é? Então nós temos que ter essa visão de que todas as relações pelas quais passam na nossa vida ou pela qual nós passamos na vida dos outros, alguma forma nós temos alguma conexão, nós temos um aprendizado, não é? E nós temos as nossas afinidades, nós vamos sendo atraídos por aquilo, e por aqueles momentos e por aquelas situações em que nós nos colocamos, né? Ou aonde nós queremos estar. Não é? Mas nós precisamos conviver com todas as formas de espíritos, não é? E é onde muitas vezes dá o problema. Então, quando ele fala da amizade, muitas vezes nós pensamos que o amigo é aquela pessoa, ou amiga, né? Aquela amizade sincera, é aquela que pensa como nós, que concorda com tudo que nós falamos, que sempre só fala coisa boa, não é? E a verdadeira amizade é aquela que é sincera. E é para isso que nós precisamos de pessoas, de espíritos que nos ajudem a seguir na nossa caminhada. Nós vamos ter acertos, nós vamos ter erros, nós não gostamos de errar, ninguém gosta de errar, mas ninguém também age para errar. Ninguém age com a consciência de ser infeliz ou de cometer algum ato que leve à infelicidade. Então, por isso que a amizade, ela é algo essencial e natural na vida do espírito. Nós não vivemos sozinhos, nós precisamos dos outros para crescermos e evoluirmos. Só que tem alguns relacionamentos que são mais duradouros e outros relacionamentos e amizades que são temporárias. E é isso que nós temos que compreender. Né? Se nós estamos passando por algum tipo de perda, alguma dificuldade em relação à amizade nesse momento, onde, mais uma vez, estamos vivendo um momento de muito conflito, de muita dualidade, né? A hora é uma boa hora para nós refletirmos, né? Quem são os nossos verdadeiros amigos? Uma coisa é você ter um pensamento e ele discordar, ok. Agora, também, se não tolera, não concorda em conviver comigo ou com você, né? Porque nós pensamos absolutamente ao contrário, então essa amizade, ela não é profunda e verdadeira, como nós vamos ver aqui nessas classificações, vamos assim dizer, esses tipos de amizade que Hamed nos propõe aqui para refletirmos. Então, ele nos diz o seguinte, que nós temos aqueles amigos que são daquelas atividades habituais. Então, nós temos aqueles amigos na área de lazer, você vai na academia, você vai correr no parque, você faz algum tipo de atividade de lazer, tem algum hobby, e nós só encontramos e temos as pessoas, amizade naquele cenário. Mas não vem para nossa casa, não saímos juntos, né? Mesmo agora que está com a pandemia, estamos retornando, mas pensando numa vida normal, que é o nosso normal.
né? Uma vida em sociedade. Então, são aquelas pessoas que temos muita afinidade naquele momento, né? Dentro do centro espírita. Quantas pessoas, para quem já participa ou frequenta alguma casa espírita, alguma igreja, algum templo, alguma atividade religiosa, existem pessoas que nossa, é uma delícia estar lá naquele momento, conversamos muitas, até confidências, mas não sai daquele ambiente. Nós participamos e temos uma atividade que é naquele local, né? Então, tem essa afinidade, mas é só para aquele momento. Interiormente, nós não estamos juntos, profundamente conectados, né? Às vezes, pelo contrário, nós encontramos nessas atividades, principalmente a gente vê dentro das atividades do Centro Espírita, pegando aqui o enfoque espírita, onde nós reencontramos espíritos onde temos que trabalhar juntos, ainda que só dentro da casa, mas porque nós temos imensas dificuldades e precisamos nos harmonizar. Então, vem como uma oportunidade de nós nos reharmonizarmos com esses espíritos, nós com eles, não é? Depois ele diz que também tem aqueles amigos onde nós temos classificado como vantagens recíprocas. Então, são aqueles amigos, aquelas pessoas que convivemos no ambiente profissional. Então, nós participamos de eventos, nós compartilhamos, enfim, hoje então, com tanto evento na internet, né? Se nós pegarmos quantas pessoas participam, às vezes, de um enfoque, dentro da nossa área profissional, de alguma associação, mas a nossa relação é exclusivamente em relação àquele tema, não tem também nenhuma conexão interior. Nós temos aquele relacionamento, nós temos aquela afinidade, mas na hora que nós vamos precisar de alguém para conversar, na hora que nós vamos chamar para sair, para vir na nossa casa ou para irmos na casa, essas pessoas não são as selecionadas, vamos assim dizer, né? Mas nem por isso elas deixam de ser importantes e temos amizade, né? Então, essas são o que Hamed chama de vantagens recíprocas. Nós trocamos os nossos interesses, as nossas necessidades. Depois ele também coloca que tem os amigos das décadas diferentes, ou seja, são espíritos ligados a tantas vidas, já estão há tantos séculos compartilhando vivências, experiências, que a idade não interfere no comportamento ou no relacionamento deles. Porque a idade aqui ela é física, ela é terrena, mas a relação espiritual é o que conta. Então, são espíritos que têm muita simpatia, que eles estão conectados sim, né? E então, nós temos essa convivência, trocamos experiências. E tem o último, que é aquele mais profundo ainda, que são os íntimos ou permanentes. Então, são aqueles espíritos, então, quer dizer, vai fechando o funil, né? Nós podemos ver aí como um funil, né? Aquele em que nós só convivemos, aquele que temos a relação de convivência profissional, aqueles que são companheiros de décadas, e tem aquele que é o funil menor ainda, que são aqueles íntimos. São aquelas pessoas que nós podemos realmente, na fala de Cícero, chegamos lá. Nós podemos conversar de qualquer assunto, nós podemos abrir o nosso coração, tanto nos momentos de felicidade, principalmente nos momentos de dificuldade, que é onde ele toca. Que nós temos que realmente nos pôr à disposição, nos abrirmos para alguém. Nós precisamos conversar com alguém, nós precisamos compartilhar as nossas dificuldades, porque ninguém consegue viver sozinho, não nos faz bem guardar os nossos sentimentos, as nossas necessidades, precisamos sim pedir ajuda, isso não é sinal de fraqueza, né? Não estamos mostrando que nós somos vulneráveis ou que nós somos, na verdade nós somos falíveis, né? Mas nós é que não queremos reconhecer, porque nós achamos que nós somos perfeitos, maravilhosos, mas nós ainda não estamos perfeitos. Então, nós ainda temos dores, temos dificuldades e temos sim que saber para quem pedir ajuda, quem vai poder nos ajudar realmente, né? Então, esse amadurecimento, esse crescimento espiritual, ele vai aumentando essa compreensão, essa troca de experiência e vai aparecendo cada vez mais realmente que cada um é diferente do outro e cada vez mais essa diferença ela é respeitada, valorizada e incentivada, né? Então, essa é a amizade que ele nos coloca como aqueles íntimos e permanentes. São esses espíritos mais longas décadas ainda, que já passamos por imensas dificuldades juntos, né? E no final, que ele não aborda, mas o que a gente também pode interpretar da doutrina espírita, são aqueles espíritos que nós já tivemos muitas convivências, mas que em algum momento nós escolhemos mudar o caminho. E esses espíritos não se conformam com essa decisão, se sentem traídos, né?
e é onde nós vemos e percebemos o que nós chamamos de obsessão. Nós já falamos um pouquinho sobre esse tema, tá lá tem vídeo só sobre os fundamentos da doutrina espírita que fala dessa conexão que nós temos pela nossa sintonia. Então, às vezes, são espíritos que não se conformam, não é? Que nós não estamos mais seguindo aquele caminho e se sentem traídos. Então, nessas horas, a doutrina espírita vem nos ajudar a ter esse esclarecimento, não é? De que essa sintonia, essa conexão, somos nós que fazemos, não é? Então, ele é recíproco. Então, nós, pelo nosso pensamento, permitimos também que esses espíritos não se desconectem de nós, porque também nós podemos inconscientemente não querer nos desconectarmos deles, né? Vamos pegar um exemplo simples. Nessa vida aqui agora eu estou estudando espiritismo. Então, vamos supor que é a primeira vida que eu estou me dedicando, estou descobrindo espiritismo, estou entendendo que existe vida após a morte, enfim. E passei inúmeras encarnações com alguma outra visão religiosa. Então, dependendo do trabalho, da convivência, do que nós fizemos nas nossas vidas anteriores, podem ter espíritos que eram extremamente fiéis, companheiros conosco, só que agora sim, olha, eu não tenho mais essa visão da vida. Eu quero um outro olhar. E muitas vezes pode acontecer desse nosso grande amigo ou amiga não entender essa mudança de caminho, e aí é onde nós temos os nossos desequilíbrios, muitas vezes, sentimos e sofremos, mas na verdade nós estamos sofrendo esse sentimento de perda, de traição desse espírito que está desencarnado. Ou então nós reencarnamos e esse espírito não conseguiu. E agora ele percebe que nós estamos separados e não consegue aceitar essa separação, não é? Então é nessas horas que a doutrina espírita vem nos dar essa visão de vida, que a vida é uma só, não é? Que nós estamos momentaneamente encarnados fisicamente e que também continuam os nossos amigos ou desafetos, ou aqueles amigos que não estão conformados também, que se sentem traídos, que estão no mundo espiritual. Então, nosso papel, nosso caminho com esclarecimento, com estudo e com trabalho é mostrar, olha, nós estamos temporariamente separados. Nós precisamos desse tempo. Mas nem por isso eu deixei de ser seu amigo ou sua amiga. Nós só passamos por momentos de vida diferentes, estamos pensando diferente, né? Enquanto você não aceitar essa mudança, é você que está sofrendo. Porque eu também preciso seguir a minha vida. Então, essa perda, ela não existe. Ela é uma pausa, é uma separação provisória. Não é? E entrando no segundo texto, é justamente quando ele trata da morte. Né? Por isso que, mesmo fazendo essa conexão entre os textos, entre essa amizade, porque a amizade ela é uma só, a vivência espiritual é uma só. Então, nós temos a morte física como uma etapa de transformação e renovação espiritual. Né? Mas nós temos muita dificuldade ainda, nós não enxergamos a morte como algo natural. Nesse momento evolutivo, nós entendemos como uma perda, né? E, na verdade, nós não perdemos ninguém, porque quem perde não acha. Né? Mas nós temos essa sensação, é muito comum, e mesmo nós, quando somos espíritas, muitas vezes as pessoas, mas você não é espírita, você é espírita, e quando morre alguém, você chora, sente tristeza. Lógico, é que o que nos ajuda no espiritismo é encontrarmos uma visão de enxergarmos a vida, o sentido da vida, justamente como a morte é uma separação instantânea. Mas não necessariamente no dia que a pessoa já morreu, você fala, legal, a pessoa morreu. Nós não, nem todos, né? A grande maioria, falando por mim aqui, nós sofremos, nós temos todo o luto, só que a doutrina espírita nos ajuda a reduzir esse luto no sentido da compreensão. Então, também vai depender de cada um de nós como lidar com essa perda. Né? Tudo vai depender, como diz aqui Hamed, dos nossos valores, da nossa cultura, da nossa crença. Como foi aquela separação, né? Foi algo muito brusco, né? Porque nós também, nesse momento que nós estamos, nós dizemos o seguinte: se a pessoa morre do dia para a noite, desencarna, saiu de casa e morreu, o que nós pensamos? Saiu do nada da minha vida, foi uma coisa temporária. Aí nós sentimos. Quando nós temos uma pessoa que convive conosco e que fica doente,
Ah, mas se ficou doente, as pessoas vão se acostumando, o espírito vai se acostumando. Agora, se é um período de longos anos de doença, de debilidade, de dependência, às vezes uma vida inteira quase dessa pessoa, quando ela desencarna, fala, nossa, mas também tantos anos nós ficamos dedicados com essa doença, é muito sofrimento. Então, veja, nós temos dificuldade de lidar com a morte, seja ela que acontece agora, inesperadamente na nossa visão, como aquelas que duram anos, nós sabemos que um dia vai chegar, mas parece que essa doença não acaba nunca. Ou seja, a morte, ela ainda é algo que nós estamos aprendendo a entender, nós estamos aprendendo a lidar, não é? Então, também, Hamed nos coloca que a tristeza, esse luto, essa fase, ela faz parte e ela é importante, até do ponto de vista da psicologia. O luto é algo importante. Nós precisamos passar por isso. Mas essa tristeza, ela não pode ser permanente. Essa tristeza, ela é um sentimento que vai passar com o tempo. Esse é o ideal, né? Para que a gente possa se renovar, encontrar novas oportunidades, encontrar um novo olhar para a nossa vida. Então, nessa fase que nós passamos do luto, é onde nós vamos aí fechar essa nossa conexão com a pessoa com quem nós convivemos, e aí, a partir daí, encontrarmos forças para dizer, ok, sei lá, enfim, né? Mas em algum momento nós vamos dizer, pronto, agora eu preciso seguir minha vida, porque se nós ficarmos paralisados só lamentando aquela morte, dizendo por que Deus é injusto, porque é justo comigo, porque só comigo, e ficamos naquela lamentação, nós vamos ficar prisioneiros desse sentimento, nós não vamos deixar esse espírito partir, então se nós realmente amamos esse espírito, esse nosso pesar duradouro, aí somos nós que vamos acabar obsediando, né, atrapalhando a ida desse espírito no mundo espiritual de volta, não é? Então, esse desprendimento, essa compreensão da morte, né, que ela não acaba, o corpo físico acaba, é como se fosse uma roupa, né? Então, eu tiro essa roupa, então nós vamos encarnar, eu tenho essa roupa. Então, eu tô aqui, né, o cabelo enrolado, né, a pele mais clara, né, não sou nem gorda nem muito magrinha, sou aí um meio termo, pegando aqui, por exemplo. Enfim, eu tô com essa roupa, moro no Brasil e falo português. Quantas vidas nós já passamos? Aí acabou essa vida, eu vou tirar essa roupa, né? Me vem a imagem assim, de um guarda-roupa de roupas. É como se fossem as nossas encarnações. Então, uma hora é vestido, uma hora até calça, outra hora é saia, outra hora é shorts, outra hora é roupa de frio, outra hora é roupa de calor. Cada uma dessas vestes são vestes do corpo físico. Então, nós estamos com uma veste adequada para as nossas necessidades dessa vida, né? Uma outra comparação também que facilita muito a visualização é quando a gente vai viajar. Então, quando nós viajamos aqui na Terra, para qualquer lugar do mundo, nós espiritualmente somos o mesmo. Nós não mudamos internamente. Se nós estamos estando aqui no Brasil, eu vou para o outro lado do mundo, no Japão, nós continuamos sendo a mesma pessoa, o mesmo espírito. E a mesma coisa acontece com a nossa vida de espírito. Cada encarnação é uma roupa diferente, adequada para aquele mundo, adequada para aquele clima, adequada para aquele ambiente. Não é? Então, se a gente começa a ter uma percepção com esses exemplos lúdicos, porque nós somos crianças espirituais, isso já nos dizem os espíritos. A humanidade é a fase da infância do espírito. Então, nós precisamos desses exemplos, nós precisamos dessa concretude, porque a espiritualidade nos fala que esse é um estágio natural, que nós vamos progredir, que nós vamos evoluir espiritualmente, né? O espiritismo, ele está na natureza, nós somos naturalmente pertencentes à natureza, nós naturalmente vamos nos desenvolver. Só que a gente ainda não consegue ter essa visão ampla na vida real o tempo inteiro, não é? Então, mesmo nós estudando há tantos anos o espiritismo, não significa que quando eu desencarnar, porque eu estudei a vida inteira, já estou milésimo, não sei quantas gerações já da minha família aqui, já estou na 4ª geração agora do espiritismo. Isso não assegura nenhum lugar no mundo espiritual. Pelo contrário, o que falam os livros aí, que nos contam os espíritos, é que muitos pensam que só o fato de falar, divulgar, trabalhar, ter aqueles amigos na atividade religiosa, mas sem conexão interior, não vai nos levar e garantir um futuro
100% no mundo espiritual. Então, quer dizer, quem não é espírita não vai ter a vida após a morte garantida? O que vai garantir a nossa boa passagem, a nossa boa permanência é o trabalho no bem. É o trabalho conosco no bem, é o trabalho com as pessoas que convivem conosco no bem. Né? Por isso que o trabalho e a caridade são as grandes ferramentas de transformação do nosso espírito. Então, estar aqui trabalhando, não é uma contribuição, primeiro, para o meu espírito, para tratar do tema. Então, eu, primeiro, que estou estudando Flávia, sou a primeira a necessitar desse termo. Né? E achei muito interessante esse da amizade, porque de alguma forma ele me tocou. Vai tocar diferente a cada um de vocês que forem assistir, seja aqui no horário ao vivo, às 8 da noite, às terças-feiras, como a qualquer momento na internet. Né? Nós não sabemos quantos anos, quantos séculos isso vai ficar na internet. Né? Ontem eu vi um professor que falou isso, de repente daqui 1000 anos vão estar vendo nosso vídeo. Não sabemos o quanto a tecnologia de hoje vai assegurar todo esse acervo. Me parece que sim, na minha opinião pessoal. Né? Mas pode ser que não. Né? O disquete está aí. Para quem viveu aí nos anos 90, 80. Então, se a gente for perceber a evolução da tecnologia, ela vai se perdendo? Não, ela vai se transformando. Agora, quem não se adapta é que perde. Né? Então, aqui a morte, já caminhando para o nosso encerramento, ela é algo natural na nossa vida. Né? Se vocês, depois quem tiver curiosidade, quando trata das leis morais, aqui ele trata da questão 728, que é da lei de destruição. A gente fala muito que a gente adora estudar essa lei. A lei de destruição, que está lá no livro dos Espíritos, ela traz inúmeras informações e esclarecimentos sobre essa nossa visão aparente de que o mundo está perdido, que estamos sem rumo, que estamos abandonados no universo, não. Quando a gente lê a lei de conservação e de destruição juntas, é só pegar no índice lá do livro dos Espíritos, é tudo pergunta e resposta. É fantástica a interpretação que a destruição não existe. Muitas vezes nós precisamos destruir na nossa visão para que a gente possa se renovar. Então é transformação. Né? Isso nós estamos vendo mais do que nunca nesse mundo de hoje. Nós precisamos cada vez mais dessa lei de destruição e renovação. Porque só pelos recursos naturais, nós já estamos perdendo, e se nós não soubermos reaproveitar, do que será de nós? Nós temos inteligência, capacidade o suficiente para essa transformação. Né? Então, mesmo com essa perda aparente da morte, que nos traz aqui, fazendo um arremate final, né? A morte é do corpo físico. As nossas relações espirituais são duradouras. Então, a nossa compreensão, sobretudo nesse momento onde estamos passando por essa transformação coletiva, em função aí do Covid, quantas pessoas estão desencarnando de uma hora para outra, acham que estão bem, vão para o hospital e não voltam, ou acham que estão bem e já desencarnam. Então, nós estamos aí, parece que a morte foi colocada na nossa casa. Não, a morte sempre existiu. É que agora, em grande volume, como trata na lei de destruição, pode parecer um pouco até duro quando fala dos desencarnes coletivos, né? Seja aí num grande local, ou como nós estamos passando agora, os espíritos dizem de uma forma bem racional. A única coisa que tem de coincidência é que desencarnam vários espíritos ao mesmo tempo. Fora isso, não tem nada de sobrenatural. Então, a morte é um tema que está bem presente, sempre na nossa vida, mas agora ainda nesse momento de pandemia. Então, para quem tiver dificuldade, que ainda não se conforma, que quer compreender, o Livro dos Espíritos traz perguntas bastante esclarecedoras. A doutrina espírita traz essa visão de vida, ou seja, não estamos nos separando para o resto da existência do nosso espírito. Né? Nunca mais vou ver aquela pessoa. Não, sim, os espíritos nos dizem que essas separações são momentâneas, não é? E que com a fé raciocinada, com a lógica, com a razão, nós vamos compreendendo que esse sistema divino tem sentido, que está de acordo com a lei da natureza, porque nós fazemos parte da natureza. Então, eu agradeço muito a participação daqueles que estiverem aqui conosco ao vivo, na terça-feira, ou então aqueles que forem assistir em algum momento, que possam usufruir, possam refletir e possam compreender a grandiosidade que, no final, a mensagem da doutrina espírita ela é uma mensagem de esperança.
E para falar, então, na próxima semana, o Almir vai trazer o tema renovação, né? Nós falamos sobre a perda. Na próxima semana, do livro Os Prazeres da Alma, ele vai falar sobre esse tema tão interessante, como todos que nós estamos estudando. Então, um grande beijo para todos, um grande beijo para todos e até comigo a próxima quinzena. Até lá!